Olá a todos, como vão? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão aqui do Observatório da Televisão no nosso canal do YouTube. Caso você tenha caído aqui por um acaso procurando outra coisa que te levou aqui a nós, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de tudo sobre o universo da televisão, notícias das novelas, resumo dos capítulos, entrevistas, críticas, lives, TBTs como esse e tudo mais, certo? Inscreva-se aqui para ficar por dentro de tudo junto com a gente. Trabalhamos com muita dedicação e carinho para informar você sobre a TV daqui, de outros países, de ontem, de hoje e até de amanhã. Nesta semana, nosso assunto aqui no TBT da televisão é a novela Metamorfoses, que completa nesta quinta-feira, 14 de março, 15 anos da sua estreia, em 2004, portanto, né? Na ocasião, a Record TV estava há 3 anos sem exibir novelas nacionais, fossem elas produções suas ou independentes, né? Feitas em parceria com produtoras. A última havia sido em 2001, Roda da Vida de Solange Castro Neves. Metamorfoses foi um projeto gestado ainda em 2003, né, o ano anterior, e era uma parceria da Record TV com a produtora Casablanca, com quem eles têm uma parceria não até hoje, mas hoje novamente, né? Depois de alguns anos essa parceria foi retomada em novas bases, enfim. Na época, uma das maiores audiências da emissora era uma série chamada Turma do Gueto, que era protagonizada pelo nosso Netinho de Paula, né? E contava tramas e conflitos ali de personagens da periferia, marginalizados, alvo de preconceito, enfim, né? O Netinho, Alexandre Frota também, né? E outros atores reunidos para esse trabalho que chamou uma atenção, fez sucesso, como eu disse, chegou a ser uma das maiores audiências da Record TV nessa época. E a boa relação da emissora com a Casablanca levou à ideia de se retomar o setor de teledramaturgia diária, né? Com novelas, também com uma produção da produtora. Muito bem. Era necessário para isso contratar um elenco chamativo, um elenco de bons atores e também ter um autor que desse respeitabilidade, né, emprestasse o seu prestígio àquele projeto que marcava o início de uma nova fase. Alguns nomes foram considerados para conduzir Metamorfoses, que tinha uma ideia geral, inicial, criada pela dona da produtora, Arlete Ciaretta, esposa do proprietário Pedro Ciaretta, que trabalha com o setor de televisão há muitos anos, né? E foi um dos diretores até de projetos infanto-juvenis ligados ao Menudo, nos anos 80, pílulas que passavam nos intervalos do SBT, o Momento Menudo, coisas assim. Arlete Ciaretta criou uma história e precisava de um novelista para desenvolvê-la justamente, já que ela não tinha essa experiência, a habilidade da carpintaria de dramaturgia. Tentou-se que fosse Marcílio Moraes, e ele deixou o projeto depois de pouco tempo, Mário Prata também, e José Louzeiro na época, além de Tânia Lamarca, que é uma cineasta, já havia escrito novela na TV Manchete, Amazônia, e na ocasião, em Metamorfoses, ela acabou realmente integrando a equipe, mas como diretora e não como autora. Quem acabou assinando, se responsabilizando por Metamorfoses foi uma junta de 4 roteiristas, todas mulheres, que era a seguinte: Vivian de Oliveira, que recentemente nós acompanhamos escrevendo vários sucessos de audiência na Record TV, o principal deles, Os 10 Mandamentos, né? Ioia Wush, que é uma autora roteirista experiente, né? Jaqueline Vargas, outra autora roteirista experiente, que alguns anos atrás, não muitos, né, foi responsável pela série Sessão de Terapia no GNT, e também escreveu outras novelas, Floribela, etc. E Mireille Godin de Oliveira. A autora que aparecia nos créditos da novela era Charlotte K. Ou melhor, minto. Charlotte K. era a diretora de Núcleo. E a autora a autoria da novela era acreditada a uma certa Arlete J. Godin, que era ninguém menos do que Arlete Ciaretta, ambas, tanto Arlete J. Godin quanto Charlotte K. A figura de Arlete Ciaretta comandava justamente esses trabalhos, era a eminência parda que havia por trás de Metamorfoses. E a novela
foi pensada para chamar atenção para essa nova fase da Record, ser audaciosa, muito bem produzida, até com toques de cinema. Tanto toques de cinema que para dirigi-la foi convocada uma cineasta, que tinha alguma experiência em televisão, mas é eminentemente cineasta, Tezuka Yamazaki. Tezuka Yamazaki havia dirigido O Pagador de Promessas na TV Globo em 1987, uma minissérie, a própria Amazônia na TV Manchete no começo dos anos 90 e, principalmente, Kananga do Japão, uma novela de muito prestígio também da TV Manchete, exibida entre 89 e 90, de Wilson Aguiar Filho. Tezuka foi quem iniciou essa busca por um autor que desse forma em capítulos àquela história que se desejava contar. Que história era essa? Em 1917, portanto ali no clima, no calor da Revolução Russa, 3 joias valiosíssimas haviam desaparecido do espólio que seria da família do czar. E a Yakuza, a máfia japonesa, estava de posse dessas joias. Mas uma joia sumiu, foi roubada. E apareceu justamente nos pertences de uma médica brasileira chamada Circe Cipriates, personagem de Lígia Cortez, que estava, na ocasião, no Japão, em lua de mel com o seu marido Takashi Mifune, que era interpretado por um ator japonês, mesmo japonês de verdade, chamado Kisei Kumamoto. E ele coloca essa joia nos pertences da esposa e tal. É claro que a Yakuza não vai deixar isso barato, então eles passam a empreender uma busca implacável, parafraseando aí nomes de filmes do Domingo Maior, etc., a Circe e a joia. Ela tinha uma irmã legítima, a doutora Diana, que era personagem de Luciene Adami. Para quem não se lembra pelo nome, Luciene Adami era a Guta de Pantanal, filha do seu Tenório, Antônio Petrin, e a Maria Bruaca, Ângela Leal. E tinha a Circe, né? As duas, Circe e Diana, tinham uma irmã bastarda, que era Lia, personagem de Vanessa Lois, filha do pai delas, que era só citado, não aparecia na novela, Constantino Cipriates, com uma amante, uma mulher com quem ele teve um relacionamento paralelo na vida, a Bel, que era papel da Lúcia Alves, veterana da teledramaturgia, né? Muito conhecida dos noveleiros de plantão. Circe acaba sendo obrigada a usar a sua aptidão como cirurgiã plástica para operar, justamente, transformar as feições de um chefão da máfia japonesa, sob pena de que o marido dela seria morto se ela se recusasse, e ela própria, né? Mas na perseguição por causa da joia, por conta das relações que o marido tinha com essa máfia e ela nem sabia, né? Circe e Lia acabam tendo que trocar de rosto depois de sofrerem um acidente. A irmã, Lia, cede o seu rosto para Circe. Portanto, Lia morre, né? E o rosto dela é transplantado, é implantado na cabeça de Circe, né? Então, é uma coisa que já fica um pouco confusa de início, porque você tem a Vanessa Lois, né, interpretando uma personagem nos primeiros capítulos, que é a Lia, namorada, apaixonada, o amor da vida de Fábio, né, meu xará, que era o Rodrigo Lombardi, um profissional que trabalhava na clínica de saúde, cirurgia plástica, estética, que a família Cipriates possuía, né? E depois a Vanessa Lois passou a interpretar a Circe, porque a Circe mudou de rosto para fugir à perseguição da máfia japonesa, da Yakuza, né? Então, no caso, quem morre é a personagem da Vanessa Lois, mas a personagem da Vanessa Lois morre e a atriz continua aparecendo, né? Eu rio porque quando a gente vai contar para as pessoas começam a achar confuso. E na novela, é claro que para quem acompanha não é tão confuso assim, mas novela tem um ingrediente básico, que é você repetir as informações ao longo dos capítulos para que as pessoas que não acompanham todos os dias ou que são mais desatentas, enfim, elas sempre tenham um reforço daquelas informações e do desenrolar da história. Metamorfoses era bem produzida, parecia uma série americana ou mesmo um filme.
E isso foi levado tão ao pé da letra que Metamorfoses não era uma novela. Era um filme exibido em capítulos todas as noites. Porque ela não retomava tramas, personagens, conflitos, falas, cenas. Isso era muito pouco utilizado pela narrativa da novela. Então, se você perdesse alguns capítulos, além da trama já ser intrincada por si, você se confundia, porque ela não retomava, não rememorava os fatos para te inteirar, né? Esse é um ponto básico do formato telenovela. Por isso a gente pode se dar o luxo de perder alguns capítulos e não se perde tanto assim, nós nos situamos, né? Além disso, dessa trama que as irmãs trocam de rosto, etc., você tem todos os conflitos que isso gera, porque a Circe não só volta com o rosto de Lia, como ela tem que se passar por Lia. Só que ela tinha um relacionamento amoroso com um médico chamado Lucas, que era o personagem do Luciano Zafir, um afilhado do avô dela, Dr. Eugênio Gianfrancesco Guarnieri. E como é que ele vai se relacionar? Porque para ele não era a Circe, né? Ele não está vendo mais a Lígia Cortez, ele está vendo a Vanessa Lois porque ele não tinha nenhum sentimento. Então é um conflito interessante de você abordar, mas tudo vai da forma como você faz isso. Outros personagens de muito destaque na história que se contava nesses primeiros capítulos eram, além do próprio Dr. Eugênio, personagem de Guarnieri, nós tínhamos a avó das meninas, entre aspas, né, as meninas, a Dona Aspásia, Sueli Franco, que interpretava Lourdes, enfermeira ali, a companheira do dia a dia, né, a cuidadora da Dona Aspásia, que era uma senhora bastante idosa, Zezé Mota no papel de Prazeres, uma das enfermeiras da clínica, né? O jovem revelação Domingos Meira, que interpretava Diogo, filho da doutora Diana e do escritor Carlos, papel de Zé Carlos Machado, e a atriz Margot Dubois, que era vivida por Joana Fon. Joana Fon foi a primeira atriz que, vamos dizer assim, abandonou o barco de Metamorfoses. Ela interpretava essa atriz que ia ter uma peça ou o roteiro de um filme, um projeto novo para relançá-la às luzes da ribalta, escrito justamente por Carlos, que era um marido com quem a doutora Diana não se dava bem, ela diminuía, menosprezava o talento, as capacidades de dramaturgia, enfim, profissionais do marido, né? E o casamento deles vivia num desajuste muito grande, então haveria ali uma possibilidade de um novo amor, de alguma coisa assim, entre o Carlos e a Margot, cuja filha, Thalita, que era Thalita Cardoso, filha de Davi Cardoso, irmã de Davi Cardoso Júnior, ela tem uma curiosidade muito interessante em torno da presença da atriz na novela, porque ela interpretava uma personagem que se submeteu a uma cirurgia na tal clínica, a Clínica Metamorfose. Então, a cirurgia real de implante de silicone, algumas correções faciais da atriz foi utilizada como tema, como assunto, foi mostrada na novela. A cirurgia foi gravada, real e mostrada na novela. Isso não aconteceu pela primeira vez em Metamorfoses, porque 30 anos antes, na novela Bravo da TV Globo, em 1975, a atriz Neuza Amaral já tinha se submetido a uma cirurgia plástica que foi também mostrada na novela. Foi gravada e mostrada na novela. Mas enfim, voltando a Metamorfoses, essa história que envolvia uma clínica de estética e transformações faciais, as irmãs que trocam de rosto, perseguição da máfia, o ator japonês, basicamente sem saber o que estava falando e falando de uma maneira muito confusa, que necessitava de legendas em português para você entender o que ele estava falando, em português, inclusive. Fora os muitos problemas de bastidores que havia na novela já antes de ela estrear, e uma história policial que não andou muito para frente, que era conduzida por um personagem chamado Marcos Ventura, interpretado por Paulo Betti, tornaram aquilo um pouco confuso demais para o espectador médio. Então o que aconteceu? 14 de março de 2004 foi um domingo. A Record TV decidiu estrear essa novela num domingo para fugir da concorrência, porque seria a única novela passando naquele domingo. A audiência foi muito boa. A história chamou a atenção, o elenco, etc, etc. Mas, nos capítulos seguintes, os 15, 16 pontos que Metamorfoses conseguiu foram minguando, até que a situação ficou meio periclitante.
porque a novela não era compreendida, não cativava, você via hoje, mas não fazia questão de ver amanhã, e ela custava caro, né, por muitos aspectos. Então, depois de cerca de 3 meses no ar, essa primeira fase, centrada em relações com a Yakuza e tal, foi toda jogada fora, né? Poucos atores da primeira fase ficaram no elenco, né? Entre muitos atores que saíram da novela, ou porque quiseram, ou porque nessa reformulação seus personagens foram tirados, estão Rodrigo Lombardi, que eu já citei, né? Os próprios Sueli Franco, Guarnieri, Ilana Kaplan, Mariana de Bois, Lívia Rossi, Javert Monteiro, né? Dan Nakagawa, Eida Nagayama, Fernando Pavão e muitos outros. Poucos personagens da primeira fase ficaram e foi criada uma segunda, que também trocou a autoria da novela. Metamorfoses passou a ser escrita ali mais ou menos na metade, no capítulo 50, 60, por Letícia Dornelles, que já havia escrito algumas novelas na TV Globo, como Andando nas Nuvens e Por Amor, como coautora de Euclides Marinho e de Manuel Carlos, né? Letícia Dornelles foi contratada pela produtora para dar um novo rumo à novela, transformá-la. Então todos os personagens japoneses ligados a Yakuza saíram da história. Vários outros personagens brasileiros, né, vamos dizer assim, também saíram. Paulo Betti, Francisca Queiroz, Maria Ribeiro, enfim. E a nova história mostrava uma família assim, de novos ricos, sem refinamento, mas com muito dinheiro, que travava relações com a clínica, né? Essa nova fase trouxe novidades no elenco, claro. Carlos Capelletti, Rosalie Papadopoulos, Ellen Roche, Jaqueline Petkovic, que era a nova mocinha, ela mesma, a moça do Bom Dia e Companhia, né, que naquela época já tinha sido substituída por Jéssica Cauê. O Luciano Zafir, que ficou sendo o galã de Jaqueline Petkovic, estava lá firme e forte. E entraram também Ricardo Mack, Paola Oliveira na sua primeira novela, sim, para você que não sabe, a primeira novela dela não foi Belíssima, foi Metamorfoses, sim, né? E Thaís Gorga, enfim, outros atores para dar continuidade à novela. Só que a audiência continuou baixíssima. E o horário dela, que inicialmente era muito nobre, 8h15 da noite, foi indo para mais tarde, 9 horas, 10 horas, né? A novela chegou aí às 10 horas da noite. Ela se tornou uma coisa tão Frankenstein, tão começando de um jeito e terminando de outro, que não cativou um novo público, como era o desejado, e jogou fora o público que estava ali pouco, porém fiel, desde o começo, e que não tinha mais por que assistir, não é? Metamorfoses ia durar cerca de 140 capítulos, foi o trato com a produtora Casablanca. Mas ela saiu do ar com cerca de 120, se eu não me engano 122. Na época, o que foi dito foi que o trato era de 140, mas que nada obrigava a emissora a contratar necessariamente esses 140 capítulos, né? Os atores foram saindo ao longo da novela, houve troca de autor, troca de história, né? Realmente a novela manteve basicamente só o nome e o ambiente principal, que era a clínica. Foi um projeto que começou com uma premissa muito interessante, mas que infelizmente se perdeu por conta de confusões de bastidores, indecisão entre o que se faria artisticamente e com uma proposta que não se aliava muito bem à narrativa em capítulos, talvez fosse uma série, enfim, né? Ficou o aprendizado. Joana Fon, que como eu disse, foi a primeira dos atores a deixar o projeto, chegou a dar declarações na época de que por conta da presença de Tezuka Yamazaki na direção, e que depois foi substituída por justamente Pedro Schiaretta, que passou a liderar a equipe de diretores, e ele já dirigia desde o começo, né, como parceiro de Tezuka. Joana Fon chegou a declarar que Metamorfoses poderia vir a ser uma Cananga do Japão 2, no sentido de representatividade, de importância para a classe artística, né, e também como um resultado artístico positivo e interessante. Infelizmente não foi o caso. Logo em seguida, a Record resolveu produzir ela mesma uma novela e atacou com todas as armas que pôde, aprendeu com os erros dessa relação com a Casablanca em Metamorfoses e produziu um grande sucesso que estreou ainda em 2004, pouco depois do fim de Metamorfoses. A Escrava Isaura, com Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco e Theo Becker, adaptação de Tiago Santiago para a obra de Bernardo Guimarães. Mas essa é uma outra história que, no momento oportuno, nós também relembraremos.
Na próxima semana nós estaremos de volta. Um grande abraço a você. Inscreva-se aqui no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda, volto a pedir. Essa história sobre metamorfoses e muitas outras estão aqui neste meu livro, Novela Obra Aberta e Seus Problemas. Caso você não conheça, eu recomendo. Eu conheço o autor, eu sei que o livro é muito bom. E até a próxima semana. Um abraço a todos. Tchau.